comentário da lição de número 10, que estamos estudando neste domingo próximo, que tem como título o Ministério de Mestre ou Doutor. Como já separamos na introdução de nossa lição, tem 3 tópicos e estaremos agora comentando algumas partes dos diversos tópicos que é composto essa lição. A introdução da lição diz desta maneira: o ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive, cultural, teologia, filosofia e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que a Escritura declara o quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa, conforme vamos acompanhar em Romanos, no capítulo de número 12 e versículo de número 7, que diz desta maneira: se ministério, seja em ministrar, se em ensinar, haja dedicação. E também 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 13, diz assim: até que o vá, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Isso é o apóstolo Paulo fazendo recomendações ao jovem Timóteo. Já visto ter sido ele enviado para a igreja ali e precisava de incentivo e, sobretudo, incentivo na área de ensinar a igreja. E Paulo faz essa recomendação ao jovem Timóteo, dizendo que houvesse da parte dele a dedicação pelo ensino. Amém? É a introdução da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição, o título dele é Jesus, o Mestre por excelência. E nós temos nesse tópico 3 subtópicos, que é o Mestre da Galileia, que é o primeiro subtópico, o Mestre Divino, que é o segundo subtópico, e o Mestre da Humildade, que é o terceiro subtópico. No primeiro subtópico diz: o doutor incomparável percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, conforme Mateus 4, 23, que diz assim, até Mateus capítulo 4, versículo 23. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sinagoga dele e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade entre os povos. Uma outra passagem que é interessante está em Mateus, no capítulo de número 9 e no versículo de número 35 a seguir, que também dá ênfase ao ministério de ensino do Senhor Jesus Cristo, e está escrito desta forma: Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35.
partir do versículo de número 35, melhor dizendo, diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga e pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se dela, porque andava desgarradas e errante como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. O interessante nesta passagem é a exortação que Jesus faz. Mas, para termos uma dimensão exata do que Jesus está pedindo, nós precisamos observar o que ele está fazendo e está escrito no primeiro versículo de número 35. O versículo diz: percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles. O primeiro versículo diz que Jesus estava ensinando, e Jesus finaliza esse seu sermão dizendo, respondendo aos discípulos, que eles rogassem ao Senhor da seara para que mandasse trabalhadores que tivessem a capacidade de ensinar, porque as ovelhas estavam como que estivessem dispersas, sem quem fizesse essa função com integridade, a função de ensinar. O comentarista, no segundo tópico, no segundo ponto, melhor dizendo, é o mestre divino, e ele começa dizendo assim, desta maneira: em vista a Jesus, um mestre da lei chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. João capítulo 3, versículo de número 1 ao 2, mas muito mais adiante. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não podia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. E não é à toa que os escritores do Novo Testamento reconheceram essa excelência do mestrado do Senhor Jesus Cristo e procurou dar esta ênfase a este ministério de ensino que o Senhor Jesus tinha em seu propósito quando aqui esteve na terra. Haja visto que diversas passagens do Antigo Testamento exortavam o povo ao conhecimento de Deus. Inclusive, Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 6, ele exorta dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, pois como a alva a sua vinda é certa. Uma exortação do profeta Oséias para que o povo buscasse o conhecimento de Deus. Em uma outra exortação de um outro profeta, que agora não lembro, mas o profeta, ele também exortava dizendo: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando Jesus se manifesta, ele se manifesta com a missão singular de dar conhecimento ao povo através do ensino. E aqueles que têm o dom da parte de Deus, de mestre ou de doutor, ele também tem que aplicar-se ao conhecimento, mas não pode ser um conhecimento meramente para ensino. Tem que ser um conhecimento onde ele também estará
aprendendo naquilo que ele vai ensinar. E se você observar em relação a essa questão do ensino, Mateus, aí nesse segundo tópico, nesse terceiro tópico já, no terceiro subtópico, que é o mestre da humildade, nós vamos ver a diferença entre você ensinar e aprender o que você ensina, e ensinar e só exigir das outras pessoas que aprendam. Eu costumo brincar com meu irmão aqui na nossa igreja. Quando ele me liga, ele me faz uma exortação. Aí eu pergunto para ele: você está aprendendo aquilo que você está me ensinando? Porque muitas pessoas estão assim, somente ensinando e não aprende aquilo que ensina. E nesse terceiro subtópico, Jesus, o mestre da humildade, Jesus vai ensinar a respeito justamente disso, e que todo mestre ou doutor dentro da igreja, ele tem que estar dentro deste mesmo sentido, de não somente estar querendo ensinar, mas também tanto ensinando como aprendendo. E diga-se de passagem, é muito triste para aquele que está ensinando os seus ouvintes olhar para ele e dizer: ele ensina muito bem, mas aquilo que ele ensina não é o que ele vive. E aí todo o ensino disposto pela esta pessoa é jogado por terra. Nesse terceiro subtópico, o mestre da humildade, o comentarista discorre dizendo assim: a fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as suas vestes e, tomando a toalha, cingiu-se e depois pôs na bacia água e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus estava fazendo agora uma coisa que nenhum mestre em Israel, inclusive Nicodemos, por ter visto em Jesus o mestre por excelência, nunca havia feito e tomado tal atitude: levantar de uma reunião e tomar aquilo que era de costume os menores fazer, aquele que era considerado maior estava naquele momento fazendo isso que era Jesus. À vista disso, um dos seus discípulos se espantou com a atitude, justamente por nunca antes ele ter visto acontecer tal atitude. Um mestre de grande notoriedade levantar-se em meio à reunião para lavar os pés dos menores, os pés daqueles que eram considerados menores. E para demonstrar essa perplexidade da parte de um discípulo chamado Pedro, esse discípulo disse: não, mestre, tu não vai lavar os pés não, de forma nenhuma, quem dará se lavar os teus pés sou eu. E Jesus responde para ele: Pedro, se eu não te lavar os pés, tu não tem parte comigo. Jesus estava mostrando aos seus discípulos a respeito da humildade. Aquele que está ensinando, ele tem que ter dentro de si este sentimento constante de humildade, mesmo porque o conhecimento, se não vigiado, muitas vezes ele traz soberba para aquele que o adquire, e quando isso acontece, a soberba faz com que manche a integridade do ensino. A soberba faz com que manche a integridade do ensino, e Jesus nunca quis e não quer que isso aconteça com nenhum dos seus mestres e doutores que há dentro da sua igreja. Então ele ensina por modo prático a lição da humildade, justamente em um momento solene, que era o momento da reunião da Santa Ceia. Porque aquela cena, ela choca
costume dos judeus. Como eu já disse, era um costume de que os serviçais fizessem esse trabalho de lavar aos pés os mestres. E naquele momento Jesus estava vindo na contramão da história para que os seus discípulos fossem diferentes dos mestres que antes lá estavam, como Nicodemos e os demais. Nicodemos já estava aprendendo com a humildade de Jesus. Tanto é que Nicodemos vai procurar Jesus à noite. Mais adiante, quando os seus companheiros de ministério, os fariseus e saduceus, estão reunidos para crucificar Jesus e Nicodemos está junto, Nicodemos faz uma pergunta solene a ele: porventura pode a nossa lei julgar alguém antes de ouvir? E esses seus companheiros, eles se espantaram com a pergunta de Nicodemos e disse a Nicodemos: você também está querendo ser discípulo dele? Então, irmãos, ali era a demonstração de Nicodemos que ele já estava reconhecendo que o ensino não poderia de forma nenhuma só ter a parte didática, que teria a parte teórica, melhor dizendo, teria que ter também a parte prática. Aquilo que eu ensino é aquilo que eu vivencio em minha própria vida, no meu dia a dia. Amém? Aí está o nosso primeiro tópico dentro dos seus 3 subtópicos, que é mestre da Galileia, mestre divino e o último subtópico, mestre da humildade. E finalizo esse subtópico dizendo aquilo que Jesus disse em Mateus, no capítulo 11, no versículo de número 28: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Se alguém quer exercer com excelência o ministério de mestre ou doutor, entre também no caminho da humildade, do qual está dizendo Jesus neste versículo que devemos aprender dele, não somente a humildade, como todas as coisas.